Marcos capítulo 16, irei ler do versículo 14 ao versículo número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Te pedimos, tem misericórdia de nós e fala conosco. Nos orienta, corrige a nossa vida, conforta o nosso coração em meio às lutas que nós enfrentamos. Traz, Senhor Deus, avivamento espiritual. Que o Teu Espírito Santo trate com o nosso coração mediante a pregação do Teu Evangelho. E que possamos ser, de fato, edificados poderosamente pela Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito opere em nós poderosamente. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O pastor presbiteriano Timothy Keller, que hoje já está na glória, certa vez disse: a igreja não existe para si mesma. A igreja não existe para si mesma. Ela é uma comunidade voltada para fora, chamada para ser uma bênção para o mundo. Ela é uma comunidade chamada para fora, chamada para ser uma bênção no mundo. Essa verdade dita por Tim Keller trata sobre a essência da igreja, até porque o termo igreja no grego quer dizer para fora. Ela não é um fim em si mesma, mas ela é chamada para participar da missão que Deus a confiou, pregando o evangelho para fora, levando a mensagem do evangelho para toda criatura. E esta é a missão da igreja. O texto que nós acabamos de ler trata sobre esta missão que Jesus entrega para a igreja, que é aqui representada pelos 11. Diz o texto no versículo 14: finalmente apareceu Jesus aos 11, que são aqui os apóstolos, que representam a igreja. É importante, irmãos, aqui destacar que igreja não se limita apenas ao ministério apostólico, mas o ministério apostólico, aqui representado pelos 11, representa a igreja. Nós, como igreja, somos uma igreja apostólica, não no sentido de termos novos apóstolos nos dias de hoje, mas no sentido de estarmos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Lembre, por exemplo, de Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Por esta razão, meus irmãos, nós somos uma igreja apostólica, porque nós perseveramos no fundamento lançado pelos apóstolos, na palavra, na doutrina, na teologia, na sã doutrina pregada pelos apóstolos. Isso, portanto, nos faz pensar que a igreja não é limitada pelos apóstolos, mas a igreja é representada por eles. Isso, portanto,
mostra que Jesus está dando essa missão não apenas para um grupo seleto dos 11, mas Jesus está dando essa missão para a representatividade dos 11, isto é, para a igreja. A comissão não é para a liderança, mas a comissão de Jesus é para toda a igreja, para todo discípulo, para todos aqueles que de fato seguem o Senhor Jesus. E se nós então seguimos o Senhor Jesus, nós recebemos essa missão dada por Jesus, e a missão está aqui registrada desde o versículo 14 até o versículo de número 18. Esse texto, ele é conhecido como a Grande Comissão. O missionário Hudson Taylor, tratando sobre esse assunto, ele diz: a Grande Comissão não é uma opção a ser considerada. A Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. É um mandamento a ser obedecido. Nós ouvimos então a Grande Comissão, nós recebemos então a missão, e nós então não discutimos a missão, nós obedecemos a missão. E esse texto, portanto, trata sobre essa Grande Comissão, que é dada por Jesus Cristo após a sua ressurreição, mostrando como a igreja deve andar, como nós devemos andar e trilhar nesse mundo. E é sobre esta verdade que eu gostaria de tratar com a igreja nesta manhã: a missão da igreja. A nossa missão, a sua missão, a minha missão. E quando nós pensamos sobre isso, nós não estamos pensando apenas acerca do programa evangelístico de uma igreja local, mas nós estamos pensando do programa intencional e evangelístico que você faz no seu dia a dia. Porque essa missão não deve ser terceirizada para uma programação eclesiástica. Essa missão deve ser vivenciada e obedecida diariamente por cada discípulo do Senhor Jesus. A missão da igreja. 3 verdades. Primeira, a missão da igreja começa com abnegação. A missão da igreja começa com abnegação, renúncia, autonegação. Veja o que diz o texto, versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. A primeira palavra de Jesus para os 11 foi uma palavra de censura, de exortação, quanto à dureza de coração. Pois o texto informa que eles não estavam dando crédito ao testemunho das pessoas que viram Jesus ressurreto. E eles, portanto, não estavam abraçando, acreditando, considerando a palavra do testemunho do Cristo ressurreto. O texto, portanto, é claro e mostra como Jesus confrontou a paz que aqueles homens tinham no coração. Mostra como Jesus confrontou o conforto que eles tinham no coração. Mostra como Jesus confrontou, exortou a incredulidade e dureza de coração. O texto é claro, se você olhar para a Bíblia, você vai perceber no versículo 14. Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Isso, irmão, mostra que devemos dar crédito ao testemunho, mostra que devemos dar crédito à palavra, às orientações do Senhor. Quando nós não vivemos essas orientações, estamos vivendo em incredulidade, e o Senhor, portanto, está aqui exortando a deixar essa incredulidade, deixar aquilo que nós
nós acreditamos para acreditar na palavra, acreditar na direção. É uma abnegação desse coração endurecido, é uma abnegação dessa incredulidade, é uma renúncia dessa natureza incrédula, é uma renúncia desse resistir às orientações e ao testemunho de Deus. Ele precisa restaurar esses discípulos, e Jesus restaura, confrontando o coração, exigindo uma total abnegação de um coração endurecido. Eles deveriam lutar contra o seu coração, negar a incredulidade, renunciar a essa dureza na alma e considerar a palavra e considerar o testemunho. Se nós queremos viver a missão que Deus nos confiou, nós devemos começar por essa palavra importante para a caminhada cristã, que é a abnegação. O próprio Cristo disse isso, que aqueles que querem segui-lo deveriam negar a si mesmo, tomar a cruz e então, de fato, seguir os passos do Senhor. A abnegação, irmãos, exige uma renúncia de um coração incrédulo, uma renúncia de um coração endurecido, e isso é revelado, evidenciado, exposto, considerando o testemunho e as orientações de sua palavra. Não adianta você, meu querido irmão, afirmar que tem um coração aberto, abnegado e sincero diante de Deus, se você não dá crédito à palavra, às orientações do próprio Cristo, por meio da pregação genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A incredulidade era aqui evidenciada por não caminharem na palavra, por não darem crédito ao testemunho. Versículo 14, a parte final, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Quando nós não damos crédito à palavra e andamos de acordo com o nosso próprio pensamento, nós estamos com o coração endurecido e não abnegado. Quando nós não caminhamos de acordo com as orientações do Senhor Jesus, mesmo confessando com a boca que Ele é o nosso Senhor, nós estamos ainda com o coração totalmente endurecido e não contrito e não abnegado. Meu querido irmão, se você quer viver a missão de Cristo, você precisa de fato negar a si mesmo, negar o seu achismo, negar a sua incredulidade, negar o seu próprio pensamento, para viver os pensamentos de Cristo, para viver a vontade de Cristo, para viver a revelação de Cristo, para viver a direção de Cristo na sua vida. Abnegação. O pastor Ronaldo Lindório, tratando sobre a missão da igreja, certa vez ele afirmou que a primeira missão da igreja é morrer. A sua primeira missão é morrer. Morrer para si mesmo, morrer para a incredulidade, morrer para um coração endurecido, morrer para a vaidade, morrer para os seus próprios sonhos e planos, e colocar os sonhos e planos de Deus como prioridade no seu coração. Não podemos proclamar com ousadia o que ainda não cremos com convicção, se o seu coração não estiver aberto, quebrantado, contrito, pelo poder do Espírito, abnegado para as coisas desse mundo. Não tem como você viver com convicção, de fato, a missão de Deus. A incredulidade ou um coração endurecido paralisa a missão. Precisamos lidar com a nossa dúvida à luz da palavra e da presença de Cristo. E a palavra de Cristo, a presença de Cristo é sempre exposta, proclamada e vista quando nós lemos a sua palavra e quando nós ouvimos com fidelidade a pregação do Evangelho. Então a sua primeira missão é morrer. E eu faço essa pergunta para você. Você tem de fato abnegado a sua vida? Você tem crucificado a sua carne? Você tem dado checkmate para os interesses carnais e pecaminosos do seu coração? Você tem dado crédito ao testemunho do Senhor? Você tem dado crédito às orientações da palavra de Deus?
Você tem obedecido Deus te chamar? Você tem participado dos trabalhos da sua igreja local? Você tem vivenciado diariamente a missão? Tem negado a si mesmo as coisas desse mundo, e até mesmo coisas que não são pecado, para dar mais tempo e prioridade ao reino de Deus, ao evangelismo, à pregação diária? Você tem investido intencionalmente em ganhar alguém para Cristo, no sentido de pregar o evangelho, mas negando a si mesmo para que isso aconteça? Negando às vezes um passeio, uma viagem, ganhar mais dinheiro, coisas que não são pecados em si, mas que não são a prioridade da nossa vida, para que intencionalmente você possa viver a missão do reino de Deus. Se você não tem feito isso, se arrependa hoje dos seus pecados e priorize o reino de Deus, porque Ele te chama a ter uma vida abnegada, a morrer para si e viver para a vontade dEle, porque eis aí o propósito da igreja, a missão da igreja: morrer para si e viver para Deus. Segunda verdade, meus irmãos, a missão da igreja avança com pregação. A missão da igreja, primeiramente, começa com a abnegação. E segundo, a missão da igreja avança com pregação. Veja o que diz o texto, versículo 15. Vamos ler juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler juntos, toda a igreja? Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Está aqui a essência do evangelismo, a pregação do evangelho. Deus, portanto, está dizendo para que você pregue a palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra aqui, ide, não é simplesmente sair de um lugar e pregar o evangelho em outro lugar. Mas a palavra aqui, ide, está no contínuo, ou seja, é você indo pregando o evangelho, caminhando pregando o evangelho. Se você vai para o seu trabalho, você vai indo pregando o evangelho. Lá você prega o evangelho. Se retorna, vai retornando pregando o evangelho. Por onde você passar, você vai pregando o evangelho. Vai dando testemunho do evangelho, de Cristo, da bondade de Cristo, do amor de Cristo, da ira de Cristo, do perdão de Cristo. Você vai o tempo todo pregando a palavra de Deus. Se você não tem feito isso, você está em desobediência. Se você não está pregando o tempo todo a palavra de Deus, você está quebrando o mandato do Senhor. Precisamos, irmãos, não discutir a missão, não simplesmente refletir sobre a missão, mas precisamos obedecer a missão. Quem passa o tempo todo discutindo a missão, como fazer a missão, de que modo fazer a missão, nunca vai fazer a missão. O que Deus exige de nós é a obediência, é cumprir a missão, é pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Ah, pastor, eu não fiz um curso de teologia. Ah, pastor, eu não fiz o seminário presbiteriano do norte. Ah, pastor, eu não participei do curso de plantação de igreja, ou curso ainda de discipulado. Meu querido irmão, para você pregar o evangelho, você não precisa ser graduado em teologia, você não precisa fazer um curso de teologia. Claro, é importante que a gente se aperfeiçoe cada vez mais. Se você tiver oportunidade, faça. Entretanto, para pregar o evangelho, basta você apenas ser discípulo. Se você conhece a Cristo, sabe quem Ele é, o que Ele fez por você, você então tem um testemunho vivo daquilo que Ele fez em sua vida. Pregue esse testemunho, anuncie esse testemunho, pregue o evangelho, fale aquilo que Jesus fez em sua vida, em sua história. Certa vez um pequenino, uma criança, em uma grande conferência missionária, chegou para um preletor e perguntou: pastor, eu não sei anunciar o evangelho, eu não sei pregar o evangelho. E aquele grande preletor então disse: basta você apenas falar o que Jesus fez em sua vida. É simples. Fale para os seus amigos o que Jesus fez em sua vida. Compartilhe da bênção que é viver em comunidade, em igreja, para as suas amizades, para as pessoas do seu convívio. Tem pessoas que estão aflitas, angustiadas, só precisando de uma oração, que você chegue até elas e diga: eu posso orar por você, eu posso falar do evangelho que me alcançou para você.
Nós precisamos, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, atente para cá, nós precisamos dar testemunho do Evangelho. A IPBU, ela é uma igreja missionária. E a IPBU é missionária não simplesmente por causa de uma programação A, de uma programação B, por causa de alguns sábados que nós saímos para evangelizar e pregar, mas a IPBU é uma igreja missionária porque cada membro dessa igreja prega o evangelho em todo lugar que está. É você dando testemunho do evangelho na sua vizinhança, no seu prédio, na reunião lá de condomínio. É você dando testemunho do evangelho para as pessoas que cercam você, para o seu lazer, para o dia que você está com os seus amigos. É você convidando as pessoas para a igreja para ouvir o evangelho. É você ter um planejamento intencional para ganhar almas para Cristo, porque as pessoas estão caminhando para o inferno e você tem a salvação que se chama Jesus. Compartilhe, portanto, essa salvação para outras pessoas. Não seja omisso para aqueles que andam em passos largos para a condenação, porque o texto diz: quem não crê será condenado. Eu aplico essas verdades para as crianças que estão aqui presentes. Filhos, crianças, olhem para aqui para mim, tenham atenção. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus para outras pessoas. Nós precisamos falar quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E nós precisamos falar dele para os nossos coleguinhas, para os nossos amigos. Chamar outras crianças para vir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Você, pai, precisa também evangelizar os seus filhos, porque atente para mim aqui, o seu filho precisa ser evangelizado. Filho de crente não é crentinho, ele tem que ser evangelizado. E você, pai, tem a obrigação diária, de manhã e de noite, como diz a palavra, de ensinar, evangelizar e pregar o evangelho para os seus filhos, para quando eles tiverem conhecimento, crerem e professar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida deles. Você tem feito isso, papai? Você tem evangelizado os seus filhos? Tem anunciado a palavra? A missão da igreja avança com pregação. E a mensagem antecede essa missão. Que mensagem é essa? É a mensagem do evangelho, a boa nova. Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. O fato tem que ser proclamado. Ele veio, morreu no Calvário. A teologia tem que ser explicada pelos nossos pecados. Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque o pecado nos leva para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos redimir, para dar vida eterna ao nosso coração. Ele traz de fato salvação para o perdido, para o pecador. E nós precisamos, portanto, anunciar o evangelho. A mensagem deve ser contínua, é o dia todo, é o tempo todo, é diariamente. Faça isso, meu irmão. Não perca tempo priorizando outras coisas. Você está onde está porque Deus te colocou para você dar testemunho do evangelho para outras pessoas. Eu posso ir até um determinado lugar, você pode ir até um determinado lugar. Eu não chego no lugar que você está, nem você chega no lugar que eu estou. Mas se você está no lugar que você está, é porque Deus te deu essa oportunidade de você dar testemunho dele para as pessoas que você convive naquele lugar. Não negligencie a sua missão. Não negligencie a oportunidade diária que Deus te concede para pregar o evangelho. Convidar as pessoas para a igreja. Ser um instrumento abençoador, orando por aqueles que precisam. Quantas pessoas estão cativas em vícios, em pecados, escravizadas por Satanás e por esse mundo, e você tem a mensagem, você tem a solução, você tem a salvação que é Jesus, e você guarda para si. Não faça isso,
porque isso é uma desobediência para com Deus. Pelo contrário, tenha um coração abnegado e pregue o Evangelho e anuncie o Evangelho, porque a sua missão avança quando você prega a palavra de Deus. Pregar, irmãos, a palavra é explicar a palavra. Pregar a palavra é falar o que Cristo fez por você. Pregar a palavra é falar da boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Pregar a palavra é você dizer que o pecado afasta as pessoas de Deus, mas que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Pregar a palavra não é massagear o ego. Pregar a palavra não é andar de mãos dadas com o pecado. Pregar a palavra não é dizer que as pessoas vão se dar bem tendo uma vida de pecaminosidade, não, mas pregar a palavra é você dizer sim que Deus é amoroso, que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, mas há uma necessidade de arrependimento, de se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós vivemos em um tempo que parece que a igreja é tímida na pregação, que você tem medo de pregar, que você tem medo de ofender o pecador. Meu querido irmão, Deus não nos chamou para termos essa timidez, Deus não nos chamou para termos essa preocupação, Deus nos chamou para sermos fiéis da palavra, sermos fiéis da pregação. É por isso que nós precisamos, com a mensagem, confrontar o pecado e o pecador e anunciar a salvação e a solução, que é o perdão que há na cruz do Calvário. Não tenha medo. E se você for ofendido e perseguido por causa da mensagem, glória a Deus, ainda bem, porque a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos, no mundo nós teremos aflições. Agora eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você vive uma vida muito boa, não tem perseguição, não tem problema, está fazendo a política da vizinhança com todo mundo, não prega o Evangelho, não confronta o pecado, não fala para as pessoas se arrependerem, se você vive uma vida muito boa nesse sentido, você não vive a missão, você está em pecado, você está em pecado, atente para isso, você está em desobediência. A coisa mais importante, prioritária que Jesus deu para você foi essa, de pregar o Evangelho. Se você não faz isso, você está em pecado, está desobedecendo, está negligenciando, não está dando crédito à palavra do Senhor, não está com o coração abnegado, está com o coração confortável, está de bem com a vida, não quer inimizade com ninguém. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos. A palavra do Senhor nos ensina a sermos fiéis na mensagem, pregar o Evangelho, com sabedoria, aproveitando as portas que Deus nos deu, não fechando as portas que Ele já abriu. Porque também é preciso falar que tem muita gente com insensatez pregando a palavra, e ao invés de aproveitar as portas que Deus abre, está fechando as portas. Então nós precisamos de sabedoria também para pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. A terceira e última verdade, irmãos, a missão da igreja termina com confirmação. A missão da igreja, primeiro, começa com abnegação. Segundo, a missão da igreja avança com pregação. E terceiro, a missão da igreja termina com confirmação. Veja o que diz o texto, versículo 17. Vamos ler juntos, toda a igreja? Vamos lá? Esses sinais pegarão em serpentes, vamos lá? E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, a palavra de Deus aqui está confirmando a missão com sinais que acompanham a igreja. Especificamente, esses sinais aqui estão confirmando o ministério apostólico,
apresentado por Lucas em Atos dos Apóstolos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais são os sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E nós percebemos que os apóstolos pregavam a palavra, e Lucas registra isso em Atos, e muitos sinais aconteciam. A grande verdade, portanto, desse princípio é que Deus confirma sua obra com poder, protegendo o seu povo, confirmando a pregação com o poder do Espírito Santo, libertando pecadores, salvando vidas, apresentando uma transformação que é demonstrada de modo irrefutável. Ou seja, é o poder de Deus, é o sinal de Deus, é a confirmação que vem de Deus. O sinal não é criado por nós. O poder da mensagem não é fabricado pelo pecador, pelo pregador, pelo mensageiro, pela igreja. Mas a confirmação desse poder é dado por Deus. O poder vem de Deus, o sinal vem de Deus, a transformação vem de Deus. O princípio aqui é: Deus confirma sua obra com poder. Embora os sinais específicos fossem mais evidenciados no tempo dos apóstolos, o princípio permanece: Deus confirma sua obra com poder. Hoje os sinais podem ser vistos em uma vida transformada, em famílias restauradas, em libertação espiritual, curas, provisões inesperadas, transformação de Deus. Por quê? Porque Deus tem transformado, libertado, curado vidas através da mensagem do Evangelho. Você prega o Evangelho, convida as pessoas para a igreja, você faz esse evangelismo intencional com alguém, na expectativa de que o sinal de Deus, o poder de Deus, a transformação de Deus, a libertação de Deus, o poder eficaz e o chamado eficaz de Deus vai acontecer. Ele vai confirmar. Ele vai apresentar o sinal, Ele vai proteger você, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai capacitar você na pregação, Ele vai habilitar você nessa mensagem. É o poder que se evidencia tanto no mensageiro como no ouvinte. Esse poder vai acompanhar você na pregação, esse poder vai acompanhar também aquele que ouve, transformando e confirmando o Evangelho no coração dos eleitos. A missão da igreja, portanto, começa com abnegação. A missão da igreja avança com pregação. E ela termina com confirmação. Lembre-se: abnegação, pregação, confirmação. Negue o seu coração duro. Dê crédito ao testemunho de Cristo. Pregue a palavra e o Evangelho, porque quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Espere a confirmação do Senhor. Ele vai manifestar poder do alto, capacitando você, dando sabedoria para você, conduzindo você, como também vai confirmar essa pregação na vida dos ouvintes, chamando os eleitos ao arrependimento. E você vai ter essa expectativa e vai contemplar o agir do Senhor e o poder do Senhor através da sua vida. E você então prega o Evangelho nessa grande expectativa: Senhor, manifesta o teu poder. Senhor, traz cura para essa pessoa. Senhor Deus, chama poderosamente esse coração para o arrependimento, para crer no Senhor. Deus, faz com que essa pessoa que eu estou convidando vá para a igreja e escute o Evangelho e seja transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Você caminha nessa expectativa da confirmação do poder de Deus. Eu concluo essa mensagem lembrando das palavras do pastor Tim Keller, que a igreja não existe para si mesma. Você não existe para si mesmo.
a igreja, é uma comunidade voltada para fora. Você existe para pregar o evangelho para os de fora. A igreja é chamada para ser uma bênção para o mundo. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, é chamado para ser uma bênção para esse mundo, tendo um coração abnegado, pregando o evangelho do reino e vivendo na expectativa da confirmação do poder de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.